Segura pra mim, por gentileza. Salve galera, estamos aqui com o Sérgio Martins, ele que é o crítico musical da revista Veja e foi o primeiro palestrante a começar a falar aqui na nossa 21ª Secom. Na verdade não foi nenhuma palestra, né? Foi mais um bate-papo que tu teve aqui com a galera. Então eu queria falar o que tu achou desse bate-papo que tu teve, as perguntas que foram feitas. Eu achei o pessoal muito tímido. Mas eu gostei da conversa. Quando eu fazia faculdade de jornalismo, uma das minhas grandes frustrações é que você raramente conseguia chegar perto das pessoas que você lia ou das pessoas que você de uma certa forma admirava. Não existia esse tipo de encontro. Poder compartilhar suas experiências é sempre muito enriquecedor para a formação do jornalismo. Eu senti muito isso na faculdade que eu fiz, na Casper Libero. Eu sentia muito essa necessidade de você conversar e para alguém falar assim, olha, a coisa mais para cá, a coisa mais para lá. Isso eu só fui aprender trabalhando já em jornal, né? Quando você tinha um editor que falava para qual lado você deveria pender a tua reportagem. Então eu achei interessante, eu acho que houve muitas perguntas pertinentes, assim, eu acho que a gente conseguiu levantar boas discussões sobre se a música é arte ou entretenimento, ou qual a importância das redes sociais, né? Essa questão das letras de hoje, se são políticas ou não, e eu acho que foi uma conversa enriquecedora. Aliás, vocês me acham em Facebook, vocês me acham em e-mail, tal, não sei o quê. Se alguém quiser estender essa conversa, eu estou aberto sempre. Então galera, fica a dica aí. Qualquer coisa é só mandar aquele e-mail. smartins@abril.com.br. E a gente que é do curso de Publicidade e Propaganda, queria falar então um pouco da relação da publicidade com as críticas, se elas influenciam, como que isso funciona. Uau! Eu trabalho num veículo que não depende, né, das gravadoras. Pra gente, no caso da Veja, assim, uma crítica ruim não vai fazer uma gravadora anunciar mais ou menos na revista, assim, e muito menos uma crítica boa. Falando sobre essa relação entre gravadoras e imprensa, eu acho que houve uma questão errônea, né, das gravadoras acharem que assim, uma matéria de uma revista, quando eu trabalhava em revista de música era assim, então a gravadora não anunciava na revista porque ela achava que uma matéria de música de um disco novo na revista já era uma espécie de anúncio. Eu sempre fui contra isso, porque como eu falei na palestra, eu acho que o lançamento de disco não é notícia, não interessa ao público em geral, interessa sim uma boa história, né? Então eu acho que existia sempre isso, assim, no tocante às gravadoras, elas nunca influenciaram, elas nunca ditaram o meu método de reportagem. Você não deve se prender pelas gravadoras. Eu acho que você nunca deve se prender pelo anunciante. Eu acho que você tem que ser independente. Eu acho que talvez o importante do veículo de divulgação é exatamente isso. Mostrar que o produto que você vai anunciar, você não pode falar bem no produto disso só porque você está anunciando na revista. Você tem que ter uma análise crítica. O desafio de você fazer um anúncio criativo é isso. Tipo assim, olha, apesar de fulano ter falado mal do disco, esse disco é bom. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Uma vez teve uma peça, um musical chamado Cambaio, do Chico Buarque e do Edu Lobo, dirigido pelo João Falcão e tal. E aí houve uma crítica editorial na Veja, que tava assim... o que era? Eu não lembro, eu tava lembrando isso dias, mas eu não lembro a expressão, tipo assim, sem palavras, alguma coisa assim, tipo, sem palavras, e tal. Em cada frase, assim. Essa era uma matéria editorial, então ela não foi assinada. E aí o que fez os caras? O que os caras fizeram? Os caras pegaram e botaram, né? Sem palavras, botou a revista Verde. E foi ótimo. Foi uma maneira criativa de abordar uma crítica que tinha nascido para tirar sarro do musical. Por exemplo, assim, com toda essa nova tecnologia, redes sociais, a gente tem muita gente que acaba abrindo vídeo, fazendo críticas, talvez amadoras, alguma coisa assim. Como que tu enxerga essa galera que tem feito isso? A internet, ela democratizou pro bem e pro mal. O bom da internet é que ela amplificou, né, a voz das pessoas. Então cada um pode ter o seu vídeo e lá. Isso não quer dizer que todo mundo que faça a crítica seja um Graham Marx, um Robert Christgau, né, ou modéstia à parte, um Sérgio Martins. Eu acho que cabe. Eu acho que essa função, é como eu falei na palestra, eu acho que essa função ela tem que ser definida pelo cara que assiste. Você que tem que decidir se o cara é bom ou não. Ou você que tem que decidir se o cara tem fundamento ou não. Teve uma vez que eu critiquei um show do YouTube, aí teve um cara que fez um post no YouTube criticando, falou um monte de bobagem, né? Aí eu não falei, puta, de repente eu sou um bosta, né? Eu não vi qualidades no show que esse cara viu. Aí eu fui ver e falei assim, não, eu sou um babaca, fã, que fica falando coisa. A internet, ela dá voz às pessoas. O único problema é que ela também dá voz aos idiotas. Atualmente, os idiotas são maiores do que as pessoas sensatas. Resta, né, a nossa grande missão como espectador, ou como jornalista, ou como fã, ou provável youtuber, é você conseguir separar o cara que tem conteúdo do idiota. É uma função até
mais difícil do que na época que eu lia as críticas e falava, eu gosto desse crítico, desse eu acho uma bosta. E assim, agora indo um pouco mais pro pessoal, você como crítico, tem alguma música assim que você é a música assim preferida, a música de não, essa é a minha música? Cruising, de Smokey Robinson. Smokey Robinson foi um cara que uma vez eu enfrentei uma nevasca, uma das maiores nevascas da história de Nova York, 10 graus negativos, e eu atravessei a cidade para ver ele. Tudo na minha vida são músicas que vão causando impacto. Cruising foi uma delas, Trenchtown Rock, do Bob Marley, And the Wailers, que é do disco Live de 75, foi uma música que eu era um headbanger, né? Eu gostava de heavy metal, virou a chave, né? Pra mim. Eu comecei a consumir reggae até o ponto de que eu fui na casa do Marley, na Jamaica, em 1991. Ultimamente, a 8ª Sinfonia do Anton Bruckner, que é um compositor austríaco, eu fui fazer uma matéria da Filarmônica de Berlim em 2000 e assisti um ensaio, assisti aquela sinfonia, mudou a minha vida. Trilhos Urbanos do Caetano Veloso, que eu amo. São várias então. São várias. O Ben on the Run, do Paul McCartney. Os Meus Caros Amigos, do Chico Buarque, é um disco espetacular. Várias coisas, assim. Eu sempre falo assim, porque eu acho que tudo na minha vida é movido a certos impactos. Existe aquela música que bate e aí muda toda a minha perspectiva sobre música e eu vou começar a trabalhar. Então eu acho que é isso. Todas essas músicas que eu citei, de uma certa forma, eles impactaram a minha vida num ponto tal que eu passei a estudar eles melhor. Que me fez aprofundar muito mais meus estilos musicais. E, bom, você trabalhando na Veja todo esse tempo, qual que foi a situação mais bizarra, a cena mais bizarra que já presenciou? Putz, são várias. Em termos de jornalismo, tem uma entrevista que eu fiz com o Zeca Pagodinho, que foi Páginas Amarelas. E a assessora dele tinha me prometido dar a entrevista, pois não queria dar. Então eu peguei um avião, fui pro Rio de Janeiro. Eu sabia que o Zeca morava na Barra da Tijuca. Eu desci no Santos Dumont, aí peguei o taxista e falei, taca pra Barra da Tijuca. Aí de 5 em 5 minutos eu ligava e falava assim, dá o endereço. Ah, não sei o que, eu quero o endereço agora. Aí voltava, eu quero endereço agora, eu quero endereço agora, eu quero endereço agora. E aí eu cheguei, a gente fez, né, a entrevista. Acho que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz. E aí virou Páginas Amarelas e concorreu o prêmio Abril de Jornalismo. A outra, Daniel Barenboim, em 2005, é um grande maestro que tem uma orquestra de músicos judeus e árabes. E aí eu e o fotógrafo, a gente estava perseguindo a turnê e ele tinha me prometido dar uma entrevista. Só que ele sempre ficava postergando. Aí no último dia eu cheguei pra assessora dele e falei assim, olha, e essa entrevista, vai rolar ou não vai rolar? Ela falou assim, a gente tá vendo com o maestro e tal. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, bom, você sabe onde é que tem uma loja de instrumento aqui em Buenos Aires? Foi em Buenos Aires. Ela falou assim, por que você quer saber? Eu falei, bom, se eu não trouxer essa entrevista, eu vou ser mandado embora. Antes que eu passe essa vergonha, eu vou numa loja de instrumento, eu compro um pandeiro e vou ganhando a minha vida tocando samba aqui em Buenos Aires. Ela falou, peraí, o maestro vai falar. Falou, Michael Jackson morreu numa quinta-feira, às 6h30 da tarde. Quando deu o anúncio, assim, que ele tinha sido levado pro hospital, eu olhava e falava assim, Michael, não morre, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele morreu. Aí ele morreu às 6h30, a gente teve uma reunião às 8 da noite e foi decidido que o Michael Jackson ia ser capa. Eu fiquei trabalhando das 8 da noite até as 3 da manhã, fui pra casa, tomei um banho, dormi 2 ou 3 horas, voltei, 8 horas da manhã eu tava na redação. Sem querer me acabar, eu fiz a melhor matéria que já foi escrita sobre o Michael Jackson, sobre a morte do Michael Jackson, é de minha autoria. Essa matéria ganhou o Prêmio Abril. Recentemente teve uma capa de funk carioca, aí essa foi legal, porque a gente foi para São João de Meriti, que é a zona norte do Rio de Janeiro, um local em que você não costuma andar desacompanhado, assim. E o cara tinha me prometido me dar uma entrevista às 2h30 da manhã. A gente chegou às 2, a gente começou a ser cercado pela população, assim. E o cara não chegava, que era o MC Smith. Aí eu liguei pro irmão dele, que era empresário, e falei assim, bicho, ou você bota a gente pra dentro dessa casa de show, ou não vai ter repórter, não vai ter fotógrafo, não vai ter mais nada, porque o bicho tá pegando. Aí a gente entrou, assim, cenas bizarras, conseguiu fazer um bom registro do show, assim. Essa matéria virou capa também. Todas elas premiam o esforço da reportagem, porque não tem coisa mais legal do que você pegar uma matéria que você fez e falar assim, eu ralei, eu me ferrei pra fazer essa matéria, mas isso aqui tá lindo. Isso é melhor do que você quer dar, eu não quero desse disco, eu não quero desse disco, não sei o quê. Pro inferno, não quero saber o que você acha do disco, não. Como eu te falei, aí você vê o resultado, você fala, isso aqui, ó, essa pauta aqui nasceu com muita luta. Essa pauta aqui nasceu com muito esforço. Eu acho que isso, cara, vale mais do que qualquer coisa. Então, pra finalizar, eu queria que desse um recadinho pro pessoal de publicidade, jornalismo também. Estudem, leiam, se informem. Você pode ter pai rico, você pode ter primo famoso, você pode ter alguém em redação que possa puxar, mas nada substitui a relação. Nada substitui o prazer de você regozijar com uma matéria bem feita, bem apurada, e você poder falar assim, fui eu que fiz.